Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar para começar a conversar sobre o nosso quarto e-book que foi lançado essa semana na segunda-feira, que fala sobre o detox, as essências florais para o detox. Olá, bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho para dar tempo de todo mundo entrar e ter uma conversa bem gostosa hoje sobre nossas essências florais tão amadas. Tô com um monte de pergunta aqui hoje, o pessoal essa semana fez bastante pergunta, interagiu bastante, foi bem legal. Então, quem ainda não baixou nenhum livro, entra lá na bio do Jona Florais, tem um link que vai direcionar vocês para receber esses e-books através do e-mail. Então vocês vão ter que registrar o e-mail e o telefone de vocês, aí entra no grupo do WhatsApp. Aí ali no grupo do WhatsApp eu tô direto conversando com todo mundo, dando várias sugestões, o pessoal faz bastante pergunta, eu respondo tudo que eu sei, tá? Então tá bem bacana, assim. Então quem ainda não teve oportunidade, baixa. Se não conseguir pegar todos os e-books, me avisa que a gente pede o e-mail, pega o e-mail de vocês e aí envia, tá? Vai ser um prazer estar ajudando todo mundo a conhecer esse universo lindo que são o universo da terapia floral. Então, gente, vou começar. A Rose, oi! Vamos começar a falar desse processo de detox. Então, eu gravei aquele vídeo do detox bem depois da Páscoa, mas acabou que a gente meio que se atrasou no nosso processo de lançamento e aí acabou saindo só agora, por isso que eu falo no pós-Páscoa. Não tô ficando louca não, tá certo que o Covid tá deixando a gente meio, né, perdido no tempo, mas eu tô um pouco perdida, confesso, mas nem tanto, tá? Mas então, qual era a ideia desse e-book? É mostrar para vocês que também existem essências para trabalhar nesse processo de desintoxicação. Porque não adianta a gente desintoxicar o nosso corpo físico fazendo um monte de dieta, tomando um monte de líquido. Claro que a gente tem que tomar um monte de líquido todos os dias, né? 2 litros de água pelo menos, ou 1,5 no mínimo. Mas a questão é que se a gente não desintoxica o nosso mental e o nosso emocional, ou seja, sair daquele nosso condicionamento que a gente está acostumado, nada vai mudar. Então a gente precisa fazer uma desintoxicação por inteiro. Tem que simplesmente, né, limpar tudo. E não existe cura se a gente não trabalhar o nosso mental e o nosso emocional junto. Era isso que o Dr. Bach tanto, né, batia na tecla. E na época dele, vocês imaginem, ele morreu em 1936. Na época dele ninguém falava em emocional. Recém Freud estava despontando ali junto com ele. Eles foram contemporâneos. Então, se a gente não fizer isso de caminhar junto, corpo físico, corpo emocional e corpo mental, a gente não chega a alcançar uma cura de verdade. Então, é muito necessário isso. Então, por isso que eu tive essa ideia. Então, assim, ó, na nossa sequência dos e-books até agora, então foram o que são os florais e como é que eles atuam, para vocês entenderem como é que funciona isso. Floral é completamente diferente de homeopatia, tem muita gente que confunde, tem muita gente que ainda prega que se toma floral não pode escovar os dentes logo em seguida, ou não pode escovar os dentes e já toma floral. Isso são coisas da homeopatia, não são coisas do floral. Então a gente ainda tem muita confusão. Então, percebendo isso, eu resolvi dar uma esclarecida naquele primeiro e-book. O segundo e-book que a gente liberou foi sobre o sistema imunológico. Por quê? Porque a gente está no meio de uma pandemia e tá todo mundo super preocupado em não pegar o Covid, ou se pegar o Covid, ter o menor, né, sintoma possível, de preferência ser assintomático. Então, para isso, a gente precisa ter um sistema imunológico bem competente. O terceiro e-book foi sobre
os florais como coadjuvantes no emagrecimento. Porque todo mundo tá em casa e comendo. Eu só ouço assim, meu Deus, eu já engordei 3 quilos. Meu Deus, eu já engordei tanto. Ai, parei de ir na academia, fiquei em casa só comendo. Tá todo mundo assim, né? Eu engordei 3, gente. Tô agora tendo que correr atrás do meu prejuízo, né? Que começar a fechar a boca, fazer mais exercício, porque até eu entrei nesse rodo aí de todo mundo vai, come, fica em casa ansioso comendo. E, claro, tá em casa, a geladeira tá ali do lado, né? Fica fácil a gente passar o dia inteiro comendo. Então, a ideia foi essa. Então, vamos melhorar o sistema imunológico, vamos dar uma limpada, né, no organismo, vamos começar a liberar esses pezinhos ganhos e vamos desintoxicar esse organismo. E para desintoxicar, tem que ser tudo. É corpo, mente e emocional. Senão, não conseguimos alcançar isso. Aí eu dei algumas sugestões de essências que vocês podem usar de acordo com as necessidades de cada um. E também, assim, existem várias fórmulas que são prontas dos sistemas. Então, do sistema do bucho australiano tem o Purifying Essence, que ele faz toda uma limpeza no organismo também, é bem bacana. Inclusive, ele é bem indicado para pessoas que estão passando por processo de quimioterapia, porque ele faz um detox do organismo, né? Tira todas as impurezas. A gente tem do Saint-Germain a fórmula detox, que é mais completa do que essas essências que eu passei para vocês. Eu passei assim ao básico para a pessoa conseguir ir numa farmácia mandar fazer e experimentar, para ter esse primeiro contato, tá? Tem várias essências também do bar, tipo Crab Apple, que vai fazer uma limpeza do organismo. Então a gente tem que sempre se lembrar que a gente precisa olhar pra gente ou para quem tu quer ajudar e ver quais são as essências que melhor vai se adaptar àquela pessoa. Porque fórmula pronta é bacana, mas vou falar de novo, vou repetir isso e vou morrer batendo nessa tecla. Fórmula pronta é aspirina. Cura qualquer dor de cabeça no momento que a aspirina está atuando. Parou de fazer o efeito, se tu não foi na origem da dor de cabeça, vai voltar a ter dor de cabeça, certo? Então, floral é a mesma coisa. Floral a gente tem que tomar de acordo com as nossas necessidades para cessar a origem do problema. Se a gente for tomar uma fórmula, a gente tem que estar ciente que é para aquele momento, quando terminar aquela fórmula, os sintomas voltarão. Mas no caso do detox, a gente quer uma coisa bem pontual, então pode ser uma fórmula. Inclusive, assim, ó, a fórmula detox do Saint-Germain tá maravilhosa, assim. Eu pelo menos 3 vezes por ano, eu tomo ela um vidro inteiro. E faço um processo também de melhorar a alimentação, tentar, né, uma reeducação melhorzinha, um pouquinho, para dar uma limpada, porque é super importante, né? A gente precisa limpar o corpo, o organismo, porque corpo sujo é mente suja, então tem que estar tudo, né, alinhavado, tem tudo alinhado. E aí, assim, ó, as perguntas que mais apareceram essa semana foi o seguinte: com qual frequência deve-se tomar a fórmula para o detox? Então, a frequência por ano, eu acho que 3 vezes, 4 vezes tá bem bacana, né? Depende de como vocês vão levar isso pra, né? Como é que querem desintoxicar, se querem, com qual frequência vocês gostariam de fazer isso, tá? Me pergunto, qual é a frequência que tem que tomar o floral? Mesma coisa, 4 gotinhas 4 vezes por dia. O Saint-Germain, eles indicam que se tu não consegue tomar as 4 vezes, então que tome 8 gotas 2 vezes por dia e pode tomar de manhã e de noite. Eu sempre prefiro que as pessoas tomem mais vezes do que mais gotas menos vezes. Por quê? Vou contar de novo a história do laguinho. É como se a gente fosse um laguinho e precisasse imprimir um padrão de ondas nesse laguinho. Então as nossas 16 gotinhas são as pedrinhas que a gente vai jogar nesse laguinho para fazer as ondinhas, certo? Então, se eu jogar agora 4 pedrinhas, daqui a pouco eu jogo mais 4 pedrinhas, daqui a pouco, no passar do dia, mais 4 e mais 4, eu consigo manter um padrão de ondas naquele lago. Se eu pegar 8 pedras, jogar de manhã, passar o dia inteiro sem tomar, jogar mais 8 pedras,
Eu vou ter 2 picos dessa frequência atuando. Vai funcionar? Sim, vai funcionar. Só que é um processo, pela minha experiência, um pouco mais lento. Porque a gente potencializa um floral com o número de vezes que se toma durante o dia. E não com o número de gotas, tá? Então, Janaína, faz um floral forte pra mim. Eu disse, não tem floral forte. Tem vezes, né? Tem maior frequência que você vai tomar para esse floral ter uma ação mais eficaz em ti, porque é frequência, a gente tá, todo mundo aqui passou pelo colégio, acredito, a gente estuda em física as ondas, é isso, se a gente der um pico e parar e voltar, a gente não vai ter um padrão de ondas de frequência o dia inteiro. Então sempre pensem nisso. Quero um floral mais forte? Toma com maior frequência. Quero diminuir o efeito? Toma menos vezes, dá uma segurada. Inclusive tem pessoas que às vezes são muito sensíveis e a gente tem que indicar, não, agora tu diminui pra gente ver se, às vezes aparece, o processo tá muito rápido, a pessoa não dá conta. Então a gente diz, não, então tu diminui e vamos ver como é que tu vai se sentir. E às vezes tem pessoas que realmente com 2 vezes por dia se sentem muito melhor do que com 4, porque o processo estava andando rápido demais, ela não aguenta. Então a gente sempre tem que respeitar o ritmo da pessoa e isso não tem como saber de antemão. É experimentando, é tomando e vendo como é que a pessoa está se sentindo, como é que ela está passando. Perguntaram aqui também assim, se pode tomar a fórmula detox ao mesmo tempo que está tomando uma outra fórmula? Pode sim, não vejo problema algum, tá? Porque tu vai estar fazendo uma limpeza de padrões, pode ser que até com isso tu dê uma acelerada no outro frasco de tratamento, dependendo do que tu tá tratando, assim vai ser até melhor. Por quê? Porque a gente vai liberar esses padrões que não nos servem mais, vai fazer uma limpeza nisso tudo. Então pode ser bem bacana isso sim. E pode tomar ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tomo 4 gotas 4 vezes ao dia da minha fórmula, posso tomar um vidro e tomar outro vidro? Pode tomar sim. Se preferir tomar em momentos diferentes, também pode, mas eu acredito que isso cause um problema para as pessoas, porque elas acabam esquecendo de tomar uma das vezes, né? Se tu começa a botar muita vezes, aí dá problema sempre, pelo menos com os meus clientes, eles gostam de, né, dar uma otimizada no processo e ter aquele momento de tomar o floral do que passar o dia inteiro, toma, que acaba esquecendo. Então, se tiver 2 vidrinhos, toma um, toma outro, se quiser dar 5 minutos entre um e outro, só não vai esquecer do segundo, né? Então, só tem que ter esse cuidado. Perguntaram aqui se pode misturar sistemas. Então, vou de novo nessa mesma questão, que isso daí é uma pergunta que se faz muito. Se a gente perguntar para um sintonizador de sistema, ele normalmente vai te dizer que não, com exceção dos que eu conheço do Richard Katz e da Patrícia Kaminsky, que são do sistema da Califórnia, que misturam desde sempre Califórnia com Bach. A maioria dos outros dizem, não, toma só o meu, papapá. Mas não tem problema, gente. Flor não briga, flor não tem ego e elas podem se complementar sim, mesmo sendo de sistemas diferentes, tá? Eu misturo sistemas, por muito tempo me senti uma criminosa por isso, até que conheci uma professora maravilhosa, que é a Rosana Souto, que disse, eu misturo tudo. Eu disse, meu Deus, achei minha professora. Fazem anos que eu sou amiga dela, de aluna virei amiga e a gente tem resultados maravilhosos misturando sistemas. Eu atualmente misturo, eu trabalho com 7 sistemas. Difícil botar 7 sistemas num vidro, tá? Mas normalmente 3, 4 até eu acabo colocando sim, tá? Dependendo, claro, do que tá apresentando, né? Do que a pessoa tá me apresentando ali, o que eu preciso ajudar ela. Então, às vezes, sim. Inclusive, é muito difícil eu usar um único sistema. Por exemplo, a não ser que a pessoa more num lugar que só tenha bar, que é muito comum. Aí eu sou obrigada a me limitar àquelas 38 essências. Mas do contrário, eu misturo, tá? É raríssimo eu fazer uma fórmula com um sisteminha só. Bem difícil. Me pediram indicação para parar de fumar. Bom, parar de fumar, né? O buraco é mais embaixo. A gente tem que saber por que aquela pessoa começou a fumar, qual era a situação da vida dela,
se foi de... Normalmente é na adolescência, porque acha bonito, porque quer fazer parte de um grupo, mas tem que ver qual é o buraco, ou seja, qual é a carência, qual é a tristeza da criança interior dessa pessoa, para saber com quais essências que tu vai lidar. A fórmula detox é bem bacana nesse processo, né, de limpar vícios. Por quê? Porque ela vai limpar o organismo, vai ajudar a desintoxicar, e aí a pessoa vai se sentir melhor também. Mas aí, assim, ó, existem várias essências, sim, de vários sistemas. Eu, quando trabalho com pessoas que chegam pra mim, Janaína, essa semana ainda atendi uma, eu quero parar de fumar. Primeira coisa, a pessoa tem que estar decidida a parar de fumar, porque tu decidiu que a pessoa tem que parar de fumar, não vai rolar, ela não vai parar. Tem que ser uma decisão dela. Até porque, vamos sempre bater nessa tecla também, o floral é livre-arbítrio. Tu não pode impor uma terapia ou um floral para uma pessoa. Ela tem que estar disposta a se abrir para aquilo. É como se a gente estivesse dando um livro para ela. Se ela não quiser ler, não tem santo, entendeu? Então, assim, ó, vamos respeitar as pessoas. Vamos tratar o que elas estão pedindo pra gente tratar. E não o que a gente acha que tem que ser tratado. Mesmo que seja, a não ser que seja tua filha, entendeu? Que é uma criança e aí, claro, a mãe vai dar uma coordenada. Mas do contrário, eu, por exemplo, a minha mãe fuma 1000 anos. O que eu mais gostaria na minha vida era que ela parasse, mas ela não quer parar. Então não adianta eu ficar fazendo fórmulas para minha mãe parar de fumar, porque ela não vai parar. Então o primeiro passo de todos é esse. A pessoa tem que querer. Bom, segundo passo, saber por que começou, por que não parou, né? Por que continuou até este momento, o que ela passou na vida, saber um pouquinho da história dela. Porque aí tu vai conseguir entender aonde que tem que entrar e quais essências que tu vai entrar. Mas tem várias essências que vão ajudar, sim. Tem, por exemplo, nicotiana, do sistema da Califórnia, que é muito bom. Eu conheço também a Artemisia, do sistema de Minas. Eu não trabalho com ele, mas eu tenho uma informação de que a Artemisia é muito bacana também para vícios, compulsões, enfim. Tem várias. O Cherry Plum do Bach, para a pessoa começar a ter um pouco de controle sobre a sua vida, né? Porque é aquela coisa descontrolada. Então tem vários. A gente tem que olhar sempre para a pessoa para saber, né, para avaliar o que ela tá precisando, tá? Então, assim, fórmula pronta antitabagismo, eu não tenho para ninguém, tá? Por mais que eu atenda 10 pessoas na semana que querem parar de fumar, cada uma vai ter uma fórmula específica. Vão ter essências em comum? Sim, mas nem todas as essências serão iguais, tá? E nem as quantidades também. Perguntaram também essa semana, porque eu falei que nas anamneses de criança, eu costumava às vezes, eu primeiro faço uma entrevista com a mãe, sem a criança, e aí num segundo momento eu peço para trazer a criança para o consultório, peço para ela fazer desenho. Eu não sou especialista em ler desenhos, tá? Eu até já fiz um curso, mas não me sinto apta para isso. Mas o que eu faço? Eu faço a criança desenhar e me contando a história daquele desenho. E vou fazendo perguntas, né? De acordo com o que eu sei que ela precisa trabalhar. E aí, outra forma que eu faço é dar os cartões das flores para elas. E é impressionante, porque elas escolhem as flores que elas precisam. É a coisa mais linda do mundo de se ver. Não tem assim explicação. A alma sabe o que precisa, né? Então elas têm uma ressonância com aquela flor. Então é muito bonitinho de ver, porque elas vão ali e dizem: ai, posso pegar mais essa? É muito fofo, assim, eu adoro. Então as cartas que eu uso, os cartões que eu uso são os dos sistemas florais, tá? Isso daí vocês conseguem encontrar nos distribuidores dos sistemas. Então, Essências Florais em São Paulo vende, o pessoal que distribui São Germán vende, em Porto Alegre tem o Vica que vende. Então, tem vários lugares que vocês conseguem as cartas, né? Ou baralhos, chamem como quiserem, tá? Ou cartões. Então, eu faço isso, eu boto em cima da mesa, eu peço primeiro para ela escolher o sistema que ela quer. Então, eu mostro as caixinhas que eu tenho. Tá? Eu tenho todos os sistemas que eu trabalho, eu tenho os cartões. Então eu boto as caixinhas na mesa e digo assim: ai, tu quer ver as flores? E sempre querem. Né? Assim, ai, quero. Tá, então escolhe aí uma caixinha. Aí às vezes tem uns que escolhem 2 caixinhas.
Tá, aí a criança escolheu a caixinha, eu boto todas as cartas em cima da mesa e aí digo pra ela assim, se você fosse fazer um buquê de flores pra sua mãe ou fazer um jardim na sua casa, quais as flores que você gostaria de colocar? Aí eles ficam bem louquinhos e começam a escolher. Tem crianças que escolhem poucas e tem crianças que escolhem muitas. As que escolhem muitas, aí depois eu pego todas aquelas cartas que eles escolheram, boto de novo em cima da mesa, tiro as que não foram escolhidas e digo assim, tá, e se tu não pudesse ficar com todas, quais as tuas preferidas? E aí eles vão eliminando, né? Aí em cima daquilo e em cima da conversa que eu já tive antes com a mãe, e em cima de todo o papo que eu tive do desenho, aí eu vejo quais são as cartas mais indicadas para cada criança. O que é melhor tomar? Solução estoque ou frasco de uso? Essa é uma pergunta bem bacana. Então, ao meu ver, tá? E isso é uma opinião minha, a solução estoque é muito boa quando a gente quer acessar mais o físico. Eu tive uma experiência do herpes, que eu contei aqui já pra vocês, do herpes zoster no olho, tanto que eu fiquei com uma mancha, vocês verem, eu tenho uma mancha, fiquei malhada, mas tudo bem, é tudo história pra gente contar, né, pros netos. E eu usei direto da solução estoque para tomar. Mas também eu estava em plena Inglaterra, onde não existe manipulação de florais. Gente, manipulação de floral existe no Brasil, não existe em outro país. Nos outros países é solução estoque, direto. A pessoa vai lá, compra a essência que quer e tem em casa, não é que nem aqui, tá? O preço lá fora também é mais acessível do que no Brasil. Aqui é uma fortuna, né? Mas enfim, então assim, ó, eu vejo que para físico, coisas físicas que tu quer resolver rápido, solução estoque é maravilhosa. Tanto que assim, ó, no Saint Germain, pessoas que estão com câncer, tem indicação de tomar IP roxo direto do frasco da solução estoque, sabe? Pinga direto na água, toma direto dali, enfim, tá? Mas para uso normal, a solução, o frasco de uso, o frasco de uso que é o manipulado é melhor, tá? Há um tempo atrás, em 2017, se não me engano, eu fui num congresso no Rio de Janeiro e a Ednamara, do Sistema de Minas, tem um estudo que eles fizeram de solução estoque e de frasco de uso. E chegaram à conclusão que o diluído era muito melhor do que a solução estoque, tá? Então assim, ó, eu não tive a oportunidade de ver esse trabalho, eu só tô contando pra vocês o que foi passado nesse congresso que ela comentou, mas a experiência que eu tenho é essa. O manipulado é maravilhoso, funciona super bem, e a solução estoque é mais cara, mas quando a gente precisa uma coisa mais rápida a nível físico, ao meu entender, é melhor a solução estoque, tá? Então, essa seria a minha resposta, pessoal. Aí perguntaram também para animais, eu já falei outra vez um pouquinho sobre os animais. São as mesmas essências ou são essências diferentes, são específicas para animais? Então, são as mesmas essências, tá? Aí me perguntaram assim, e você faz ficha? Gente, eu trabalho os animais sempre com um veterinário. Então os veterinários me dizem, Janaína, eu tenho um cachorrinho que tá assim, 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 assado, blá, 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 blá. Ele me passa e eu só entro com as essências florais para aquela situação. Eles me dão o estado emocional do bichinho, tá? Eu não sou especialista em bicho. E quando não tem o veterinário envolvido, é o dono que me passa isso, tá? Porque tem que ser alguém que conviva com um animalzinho, que saiba explicar o que ele tá passando. Ai, meu cachorro tá triste, tá isso, tá aquilo. E aí a gente vai ver, mas é que nem humano, são as mesmas essências. Eu uso vários sistemas. Eu até dou preferência para animais de usar Saint Germain, Bach e Califórnia. Eu nunca tratei nenhum bicho com bucho australiano, nem com Alasca, nem Filhas de Gaia, nem deserto do Arizona, nada, tá? Só com esses 3 aí mesmo. E me perguntaram se eu fazia ficha, eu não sei se essa pergunta foi tipo ficha de anamnese, então eu não faço, porque não sou eu que faço essa anamnese, mas eu faço ficha de registro de manipulação, tá? Porque
Eu, como farmacêutica, vim com uma bagagem de registrar tudo, né? Então, quando eu sou a terapeuta, a pessoa tem uma ficha de atendimento toda completinha, com data de nascimento, a queixa principal e toda a história dela. E aí eu pergunto da infância, assim, ó, vasculho a vida da pessoa. Eu já digo assim, vem preparada para 1h30 na primeira consulta, 2 horas às vezes, tá? E dos animais, eu não tenho essa ficha, porque não sou eu que faço essa anamnese. Mas eu tenho a ficha de manipulação. O que é? É uma fichinha com o nome lá, canino, fulaninho de tal, o dono, o nome do dono ali do ladinho, a data que eu manipulei e o que tem naquele vidro, né? O que foi feito, quantos ml, valor, tarará. Pum. Por quê? Porque eu tenho todas as essências no meu laboratório. Porque se alguém aqui ainda não me conhece, não sabe quem eu sou farmacêutica de formação, me formei em 2000 lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e acabei virando só terapeuta floral em 2009, tá? Porque daí eu abandonei minha farmácia, tinha uma farmácia de manipulação em Garopaba, abandonei a farmácia, fechei a farmácia para poder ser terapeuta floral. Então, eu tenho um laboratório de florais, porque eu tinha farmácia com tudo montadinho. Uma hora dessas vou... No Instagram acho que até tem foto do laboratório, se alguém quiser dar uma olhadinha. Se não, uma hora dessas eu coloco lá pra vocês darem uma olhada. Então eu tenho repipetador, eu tenho as garrafas, uma garrafa de brand, outra de água mineral, com os repipetadores, tenho todos os sistemas bonitinhos, né, por sistema, nas gavetinhas. E aí eu manipulo pra quem precisar na cidade. E até pessoas de fora, às vezes não conseguem. Por exemplo, Alasca não é um sistema que seja muito fácil de conseguir. Então quem sabe que eu tenho, às vezes me liga, já não me manda, não sei o que. Aí eu preparo e mando também, não tem problema, tá? Mas por isso que eu tenho um laboratório. Então eu atendo a pessoa, já vou pro laboratório, já preparo e ela já sai do consultório com o frasquinho. Tem terapeutas que também têm os kits e preparam também na hora, também é uma forma, né? Mas se é só para uso pessoal, eu acho que fica bem caro a gente ter os kits em casa. Eu não teria, eu preferiria mandar alguém fazer para mim. Me perguntaram aqui também quais essências seriam para uma criança de 5 anos que faz xixi na cama. É o caçula de 2 irmãos, né, de um casal, e ambos são agitados e chorosos. Bom, gente, isso aí só fazendo uma consulta com a mãe dessa criança e vendo os porquês, sabendo da gestação, sabendo de como é que foi todo o crescimento dele até aquele momento. A gente tem que ver também se não tem algum espectro autista envolvido nisso. Então, assim, ó, eu não tenho uma resposta para isso, tá? Porque é bem delicado. A gente não pode pensar assim, eu quero uma essência para criança que faz xixi na cama. Tá, tu pode pensar essência para amadurecimento, várias coisas, mas tu tem que saber o que tá por trás disso. Claro, tem medo, mas tem medo do porquê, de onde é que saiu esse medo. Então, assim, ó, são várias coisinhas que a gente tem que investigar para fazer uma individualização dessa fórmula, né? Para ser para aquela criança mesmo, para as necessidades que ela tem. Enfim, né? Hoje em dia, como a gente tá com muita criança com autismo, essa é uma das primeiras coisas que a gente, quando vem uma criança pro consultório, a gente tem que observar, conversar bastante com a mãe. Claro que não vai sair perguntando, teu filho é autista? Não tô falando isso. Mas a gente tem que ter o cuidado de saber que pode ter um pouquinho. Então tu tem que olhar aquelas crianças, não como uma criança chorona, revoltada, agitada. Pode até ser que seja só isso, mas pode ter coisas por trás, tá? Então fica complicado dar palpite assim. Então a minha dica é essa: façam uma boa consulta, conversando com a mãe desde a concepção até o atual momento, para saber de onde é que tá saindo todas essas questões para essa criança, tá? Floral para cálculo renal, para dar suporte ao tratamento. Bom, esse aí também tem que saber desde quando a pessoa tem esse cálculo renal, né? Qual foi o momento da vida que isso originou, ver se tem algum link com algum estado emocional que ela passou, algum trauma.
Mas eu penso assim em essências de limpeza e penso assim rock water para quebrar a rigidez. E tem várias outras, mas a gente sempre tem que saber qual é a questão do problema. Porque senão fica bem complicado, daí é dar palpite. Então assim, para dar palpite tu tem que ter mais conhecimento, porque senão fica bem complicado. Mas tem essências para trabalhar isso sim, com certeza. Perguntaram também sobre os florais para timidez. Floral para timidez são basicamente os mesmos florais de medo, tá? Então é uma pessoa que tem medo de se expor. Então também, velha história, vamos descobrir por que essa pessoa é tímida. Se é por personalidade mesmo, se sempre foi assim, ou se ficou, né, durante seu desenvolvimento, durante sua vida, e o que levou a essa timidez. Então a gente tem que dar uma olhada. Mas uma essência que eu gosto muito para timidez, né, se for personalidade, é o Mimulus do Bach. Ele trabalha super bem mesmo. Queria ver se vocês têm perguntas aí, pessoal que tá assistindo agora aqui, se tem alguma pergunta para me fazer. Deixa eu ver aqui se eu consigo olhar. Ninguém perguntou nada, gente, me ajudem. O que vocês estão querendo saber hoje? Bom, então vou continuar falando da questão dessa sequência de livros, tá? Então, assim, a gente ainda vai liberar mais 2 livros, vai ser mais 2 semanas liberando o livro. Os próximos eu fico louca pra contar, e aí a equipe diz, não conta, tem que ser segredo, eles só vão descobrir na segunda-feira. Mas, assim, ó, eu tentei dar uma sequência lógica para esse momento que a gente está passando. Então, por isso, foi essa aí de sistema imunológico, emagrecimento, detox, né? Pra gente sair dessa pandemia, todo mundo inteiro e fortalecido. Aqui, estão perguntando, a Tati, tem algum floral para quem faz reiki? Então, tem sim. Eu gosto muito dos florais do Saint Germain para quem faz reiki. Ou eu aplico reiki também, tá? Atualmente, assim, nem tenho tido tempo de aplicar em ninguém que não seja da minha família, mas enfim, tá? Porque a procura, né, quem chega pra mim é por causa dos florais mesmo. Mas eu aplico. Eu gosto da fórmula de proteção, né, pra gente se blindar. E outra, índica e incenso de Saint Germain eu gosto bastante de tomar também para isso, para aplicar o reiki, porque eu acho que dá uma clareada, né? Abre tudo, assim, tu fica mais presente naquilo ali, tu entra mesmo. Eu gosto muito. Pros chakras, olha. Pros chakras, existem várias essências que vão trabalhar chakras específicos, tá? Por exemplo, no Alasca, no próprio livro do Steve Johnson, quando tu vai ver as essências, ele relaciona com o chakra que aquele floral atua, tá? Mas os florais do Bach, por exemplo, qualquer um que se tome, ele vai alinhar todos os chakras, ele trabalha em todos os chakras, todos eles. É impressionante. Então, tem que ver o que a pessoa tá precisando, né? Qual é o chakra que tá em desequilíbrio, o que tá precisando para saber quais as essências que tu vai precisar entrar para aquela pessoa. A Fátima quer saber, para cães a dosagem seria a mesma para criança ou é por peso? Não, Fátima, não é por peso e nem, assim, ó, adulto e criança é 4 gotas 4 vezes ao dia a princípio, a não ser que seja um bebê que tu vai botar água na banheira, tá? Então tu vai botar lá 10 gotinhas na água do banho. Vai fazer efeito? Super, porque é um bebê, ele tá limpinho, é uma loucura trabalhar com um bebezinho bem pequenininho, tá? A experiência que eu tive, que eu acho que eu já contei pra vocês, foi de uma criança de 2 meses que não dormia por nada do mundo e não podia sair do colo da mãe porque ficava roxa de tanto berrar e faltava ar. Então, eu mandei a mãe, eu fiz uma fórmula pra mãe e pro bebê, tá? Eu identifiquei o quê? Que aquele bebê era segundo filho e a primeira filha tinha só 9 meses.
quando a mãe engravidou novamente e ficou apavorada, querendo abortar. Mas aí ela assim, não posso, vou me sentir mal o resto da minha vida se fizer isso. E passou uma gravidez inteira morrendo de medo como é que ela ia dar conta de 2 bebês ao mesmo tempo. Então o que eu trabalhei? Basicamente medo, rejeição, tá? Só pra resumir a ópera aqui pra vocês. E aí eu mandei a mãe, que era bem mocinha, a menina, disse, olha, tu vai chegar em casa na hora do banho desse bebê, tu vai botar 10 gotinhas na banheira. Acredito que uns 15 dias essa criança já deve estar dormindo no berço. A mãe tá bom, saiu de lá, né, feliz com seus 2 vidrinhos, o dela e do bebê, e foi embora. Isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu encontrei o pai do bebê, eu moro numa cidade bem pequenininha, né, um ovinho assim. Encontrei o pai do bebê na rua, o pai do bebê disse, o que tu fez com minha filha? E eu, meu Deus, matei a criança no banho. Daí assim, ela tá bem? Eu morrendo de medo, ela tá bem? Não, ela tomou banho e ela dormiu no bercinho dela a noite inteira, qual foi o milagre? Disse, meu Deus, eu não sei qual foi o milagre foram os florais, porque eu não faço milagre e eu nunca... Nos meus melhores sonhos, pensei que uma criança pudesse responder tão rápido. Bom, essa criança voltou pro retorno, bem, nunca mais teve problema. E tomou um banho de um vidro de floral e acabou. Então eram 10 gotinhas na água do banho todos os dias, ponto. Ela tá bem, muito obrigada, ela agora já deve estar com uns 3 aninhos. Então, assim, ó, foi a experiência mais legal que eu tive na minha vida com bebês, tá? Então, assim, bichinho, tu vai pingar no potinho d'água. Se é cachorro, bota lá 10 gotas no pote d'água, se for um pote muito grande, se não bota 4 mesmo. Vai fazer, cada vez que botar água nova, vai lá e bota floral. Ah, Janaina, mas eu quero, tem muitos bichos na casa e aí todo mundo vai tomar a mesma água. Eu não vejo problema, porque quem não precisa daquele floral não vai afetar, tá? Hoje eu ainda tava lendo os escritos do Dr. Bach e dizia isso, que o floral era seguro porque se a pessoa não precisasse daquela essência, simplesmente ele não ia ter efeito nenhum. Mas enfim, se a pessoa não quer botar na água para todo mundo tomar água junto, né, dos cachorrinhos no caso, então pode pingar na cabeça do bichinho, ou se tu tem paciência de abrir a boca, pingar as gotas também, pode ser. Mas é as mesmas 4 gotas, tanto para adulto, quanto para criança, quanto para cachorro. Não é por peso, a gente não tá trabalhando com um remédio quantificado, a gente está trabalhando com remédio qualitativo, tá? Aí vai ter quem diga, não é remédio sim, tá? Farmacologicamente falando, tá? Eu sou farmacêutica, remédio é qualquer coisa que remedie, que melhore, que dê alívio, tá? Medicamento tem que ter um princípio ativo, tem que ter todo o processo farmacêutico, é outra coisa. Mas os florais podem ser chamados de remédios, tá, pessoal? Inclusive o Dr. Bach chamava dos remédios, né? Muito bem, vamos ver o que mais aqui que... Oi, eu não sei mexer direito nesse negócio que eu fico... meu filho é muito... Ah, peraí, antes desse tem outro aqui. Algum floral para ajudar gastrite nervosa? Então, a gente tem que saber de onde é que saiu essa gastrite, né, gente? Por que começou a ter gastrite? Qual foi o momento da vida? Normalmente está ligada a gastrite, está ligado muito à raiva, à ansiedade, tudo isso junto misturado. Então a gente tem que investigar, mas tem sim, tá? Mas tem que investigar a pessoa para saber em que momento aconteceu, para ir lá na origem, né? Na questão, para ela não ter mais depois. Meu filho é muito ansioso, quais florais você indica? Então, é a velha história. Criança, eu tenho muito cuidado, porque a gente tem que saber qual é a história, se essa ansiedade é dele, ou se essa ansiedade ele trouxe de presente intrauterino, certo? Então a gente investiga isso. Aí são várias. Então tem que ver quando é que ele começou a ficar ansioso. Sempre foi uma criança ansiosa? Ou é novidade? Ou é quando entrou na escola? Qual foi o fator que desencadeou essa ansiedade? Tá? Então fica complicado. Mas tem muitas essências, muitas essências florais para ansiedade.
desde o empatins, camomile do Califórnia, o cidreira do Saint Germain, tem várias, e cada sistema tem muitas essências que vão trabalhar a questão da ansiedade. Agora tem que saber da onde que tá saindo essa ansiedade, que tipo de ansiedade, como é que é, tá? Na verdade, assim, o complicante, entre aspas, dos florais é isso, tu saber qual o floral mais adequado, porque tomar o floral em si, mandar fazer, se tu consegue pegar um livro, saber que aquele floral ali, olha, isso aqui se enquadra na minha personalidade, no que eu tô passando, se tu consegue fazer uma autoavaliação boa, que na verdade essa é a dificuldade que o ser humano tem, se autoavaliar de maneira efetiva e sem preconceito, né? Aí tu consegue escolher tuas próprias essências, não tem grandes mistérios. A questão toda é essa, porque aí a gente começa a ler o floral, a descrição do floral. Ah, não, isso eu não sou, isso eu não tenho. Quantas pessoas eu atendo que me dizem, não, eu não sinto raiva, sou uma pessoa super tranquila. Ah, eu disse, tá. Mas a pessoa tem gastrite, tem úlcera, a pessoa já tá com os dentes desgastados de tanto ranger, mas ela não tem raiva, gente, ela não tem. Entende? Então, o problema maior é isso, essa autocrítica e esse autoconhecimento. E às vezes a gente tem, e é falta de autoconhecimento mesmo, é falta de parar e de se perceber. E conseguir se não, realmente, eu sou uma pessoa raivosa, eu preciso baixar minha bola. E pior, eu sou raivosa, mas eu não demonstro. Então, assim, é difícil quem tenha essa consciência toda, mas isso a gente vai adquirindo com o tempo, é autoconhecimento, e os florais vão nos ajudar justamente nisso. Eles vão ampliar nossa consciência pra gente se perceber melhor. Então, no início, se puder ter o auxílio de um terapeuta, maravilha! Se não puder, Dr. Bach queria que os florais tivessem, né, à disposição de todo mundo, para todo mundo ter acesso a isso e poder se autocurar. Essa é a filosofia dele, gente. Então, assim, ó, não precisa não é obrigatório ir num terapeuta floral para poder usar o floral. Se você consegue se olhar e saber o que tá sentindo, se perceber de verdade, sem preconceito, não tem problema, pode escolher suas próprias essências. Deixa eu ver. Ai, cada vez que eu mexo aqui, gente, sobe tudo. Ai, a Rita tá me parabenizando pelos e-books. Olha, os e-books, eles são bem curtinhos, tá? Por quê que eu fiz assim? Eu tenho muita coisa pra compartilhar, mas acaba que eu sei que todo mundo tá com a vida corrida, não tem tempo pra ficar lendo coisas muito longas. Então eu resolvi fazer a coisa mais prática possível. E quem me conhece pessoalmente sabe que o meu nome é praticidade, eu sou prática, eu não gosto de muita embromação de enrolação. Eu sofri horrores no colégio quando tinha que fazer redação de, sei lá, 10 páginas, porque meu início, meio e fim é rápido, é papapum. Eu sou clara e objetiva, né? Não gosto de enrolação. Então eu já fiz eles mais, né, enxutos, para que as pessoas de fato leiam. Porque se eu largar lá 10 páginas, metade não vai abrir. Então menos paginazinhas, mas sendo objetiva no assunto, eu acho que fica mais bacana e mais acessível a todo mundo. Mas obrigada, Rita. Que bom que vocês estão gostando. Jana, fala um pouco sobre os florais para ATM ou bruxismo. Ah, é Thaís, minha amiga aqui de Garopaba. Então, eu gosto bastante. Primeiro, a gente tem que trabalhar a raiva da pessoa, né, gente? ATM, bruxismo, tá muito ligado à raiva, tá? Agressividade que não foi colocada pra fora, né? Que a pessoa guarda. Então tem que trabalhar isso. Eu gosto muito das essências da Califórnia para trabalhar a questão do bruxismo, tá? Então tem essências como Snapdragon, Dandelion, Grapefruit, o Valerian. Então eu boto essências primeiro para a pessoa relaxar, né? E para a questão da oralidade também. Então o Snapdragon é uma coisa que vai trabalhar muito a questão da oralidade. O Dandelion, ele é uma das essências que é meio que trabalha a questão de relaxamento muscular. Tem do Saint Germain também? Tem. Mas eu amo essas aí, assim, ó. Então eu acabo usando essas. Mas tem vários outros sistemas.
do próprio Bush australiano, tem vários também. Então, assim, Red Grevilha do Bush também dá uma aliviada. Mas são todas, assim, muito ligados a essa questão da raiva. Então, tem que ver também por que essa pessoa tá com raiva e por que ela não tá sabendo direcionar essa raiva pra fora. Claro, não é pra sair chutando o cachorro na rua, nem batendo na cara dos outros, tá? Não é isso. Mas tem que saber lidar com todas as emoções. Tem que saber lidar com medo, tem que saber lidar com raiva. Todos os sentimentos considerados inferiores, né? Eles são nossos e a gente tem que saber lidar com eles também, tá? Porque eles estão aí pra nos ajudar. O do menino, ele tem 13 anos e sim, de uterino. Então a gente tem que trabalhar essa relação aí com a mãe desde do útero, tá? Então o difícil da sugestão de essência aqui pra isso, pra criança ansiosa. Então tem que ver a questão mais a fundo. Sendo intrauterino ali, a questão toda a gente vê de como é que essa mãe recebeu essa notícia, né? Se ela foi uma gravidez planejada, como é que ela passou a gravidez, se foi uma gravidez tranquila, se ela teve muito medo, se ela se sentiu acolhida. Então tem toda uma questão em relação a essa mãe, tá? Então quando eu trato criança, eu trato mãe junto. E criança eu considero até uns 15 anos de idade, tá? Então, tem que trabalhar a mãe, porque é um vínculo muito forte, não tem outra forma de atender eles se não for assim, tá? Porque a gente tem que harmonizar mãe e filho pra conseguir solucionar essa questão, mas consegue, tá? Eu tenho muitos casos que a gente teve muito sucesso. Não é mágica, não é num vidro só. As pessoas têm que se permitirem a fazer o uso do floral por mais tempo. Quem toma um medicamento, toma por um X tempo e aceita. Quem toma floral, às vezes quer que um vidro faça efeito e faça efeito numa semana, porque se não fez em uma semana, não serve, não tá fazendo nada. Não é mágica, tá? Não é mágica. Se a gente se tivesse fazendo mágica com tudo isso, meu Deus, o terapeuta floral tava tudo milionário, gente, né? Varinha de condão, assim. Então, não é mágica. Tem que se permitir tomar direitinho, tá? Porque tem gente também que diz assim, não, eu tô tomando floral e não tá fazendo efeito. Tá, tinha que ter voltado pro retorno em torno de 25 dias, que é o tempo que dura mais ou menos um frasco de 30 ml, tá? Aí a pessoa volta 3 meses depois, me liga. Oi, tem que voltar pro retorno, meu vídeo tá terminando. Oi? Como é que é? Mas tu tá tomando floral? Claro, tomei bem direitinho. Gente, pelo amor de Deus, não, né? Não tomou bem direitinho. E aí, quer que faça efeito? Na prateleira não faz efeito. Não adianta só olhar pro vidro que vai fazer mágica. Não faz ainda, não faz. Tem um monte de amiga terapeuta aí que sabem bem o que eu tô falando. A Mônica tá perguntando, e se tá difícil na gravidez e hoje o paciente é adulto ansioso, o que é que melhora a formulação para ele? Ansioso, raivoso, inconstante? Então, a gente vai trabalhar toda essa questão de relação com mãe e essa questão intrauterina. Então, tem várias essências que vão trabalhar isso, assim, é complicado eu ficar nominando essências aqui, tá? Mas, assim, uma das coisas que vai se trabalhar é a fórmula Leucanta, por exemplo. Leucanta, a fórmula Leucanta do Saint-Germain, que é vínculo com mãe. Aí a gente vai usar essências para medo também, aí ver qual sistema prefere, se BAL. Enfim, a gente tem que ver o que a pessoa tem disponível por perto, né, para poder fazer e fazer uma avaliação de por onde vai atacar isso. Mas com certeza, vínculo com mãe, os medos, né, que às vezes não são delas. Às vezes nem tem a ver com o intrauterino, a pessoa tem uns negócios, não sabe nem da onde saiu. Aí eu amo uma essência que é a Pinheiro Libertação, que limpa coisas lá de outras vidas, inclusive, que tu não sabe de onde saiu. E é muito louco porque as pessoas começam a ter sonhos e às vezes começam a te trazer os porquês que elas nem sabiam. É bem bacana. Não é com todo mundo que acontece, mas eu já tive alguns casos que as pessoas me trouxeram. Olha, sonhei isso, aquilo, foi tão real. E aí tu vai ver e tem sentido com o sintoma atual, tá?
Agi, meu filho come doce em excesso. Tem algum que possa ajudar a gestão floral, um mais específico? Então, se tá comendo muito doce, então eu vou dar uma dica aqui. Heather e Dulces. Heather é do Bay, Dulces é do Saint-Germain. Os dois juntos ajudou bastante a gente diminuir aquela ansiedade e vontade desenfreada por doce. Porque Heather é um nutridor, ele nutre a pessoa. Então, se a criança está comendo aquele doce para substituir algum vazio interno, vai ajudar. E o Dulces, ele ajuda a amenizar essa vontade de doce também trabalha essa questão dessa carência, tá? Vamos dizer assim. Então, são duas essências que associadas ajudam muito, mas precisa ver a criança por inteiro, tá? Não vai ser só essas duas num frasquinho que vão fazer o milagre. Não, elas vão ajudar, elas vão dar uma reforçada no processo. Ajuda bastante, é bem bacana. Mais alguma coisa, gente? Estamos quase no final. Eu tenho que desligar daqui a pouquinho para poder conseguir salvar esse vídeo. 50 minutos. Então eu tenho mais 5 minutos. Então, a minha assessora aqui tá me avisando. Mais 5 minutos e eu tenho que dar tchau para vocês. Mas alguém tem mais alguma questão? Alguma coisa que queira saber? Semana que vem, acho que vocês, as mulheres principalmente, acho que vão gostar bastante do e-book. Vamos ver, só quero ver como é que vai ser a reação de vocês. Que também tá aparecendo bastante no consultório a questão do próximo e-book, bastante. A mulherada tá quase doida, mas eu não posso contar, eles não deixam, gente. Louca pra contar aqui pra vocês. Beijo, Águida. Águida, minha amigona, querida, amada. A gente viajou junto pra Inglaterra. Ela mora lá atualmente. Beijão, amor. Então, acho que é isso, pessoal. Vou esperar vocês quinta-feira que vem, às 8 horas aqui de novo, pra gente falar do próximo e-book. E... mais uma perguntinha ali da Rose, que tá estudando, quer ter mais concentração. Rose, eu não sei o que tu tem aí na tua cidade, tá? Mas se tu tiver Saint-Germain, vê a fórmula do estudante, é bem boa, é bem bacana pra isso. Ou então, se tu tiver Bush australiano, Cognis Essence ajuda também a focar, a melhorar a concentração e memória. É bem bacana, tá? Mas é isso, gente. Semana que vem acho que vai ser polêmica a coisa. Tô louca pra contar, mas não posso. Não posso dar uma de louca aqui, senão eles brigam comigo. Então, boa noite pra todos. Adorei ver vocês todos aqui, amigos de longa data e novos amigos, né? Tô fazendo amigos todos os dias, tô adorando isso. Tô adorando a nossa troca lá no grupo também. Tá bem legal. No que eu puder ajudar vocês, eu sempre tô disponível, tá? Pode ser que eu demore pra responder, gente, porque no meio de tudo isso tem casa, filho, marido, trabalho e o curso que eu tô gravando já. Então, assim, ó, eu tô quase tendo que ser 3 pra dar conta de tudo. E hoje eu me dei de presente uma tarde no mato, dei uma fugida e passei a tarde inteira no mato, dando uma respirada, uma descansada, e por isso que acabei esquecendo de abrir o grupo. Fui abrir o grupo, já era 3 da tarde quando eu vi, meu Deus, o grupo. Mas é isso. Passou rápido, né, Rita? É verdade. Pra mim também. Então tá, gente, uma boa noite e a gente se fala de novo na quinta-feira que vem. E espero todos vocês lá no grupo do WhatsApp, ou então no Telegram também. Podem mandar perguntas no grupo do Telegram, tá? Tem o canal Jana Florais no Telegram. E era isso. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. Até quinta que vem. Beijo!